participe aqui, faça com que a gente consiga bater essa nossa meta dos 500 mil inscritos no nosso canal. Falta muito pouco, gente. A gente está contando muito com a sua colaboração para bater essa nossa meta. Isso é um trabalho inteiro aqui feito em equipe. Você faz parte desse time também. Se não fosse você desse outro lado, jamais estaríamos aqui fazendo tudo isso. Então, já começa o dia pedindo like e inscritos mesmo para a gente bater essa meta juntos por aqui. Então, um ótimo dia. Vamos lá falar de mercado, gente, porque faltando uma semana até o prazo final de 1º de junho, que é quando o governo dos Estados Unidos pode enfrentar dificuldade de pagar essas contas se não elevar o teto da dívida, o impasse entre democratas e republicanos ainda persiste, se estende, inclusive, a aversão, dos mercados globais ao risco. Na sessão asiática, Tóquio caiu pelo 2º dia consecutivo e a volatilidade persistiu nos papéis ligados a empresas da China. Xangai tocou os menores níveis ali desde meados de janeiro. Em Hong Kong, a Alibaba recuou 2,35% depois de relatos de demissões em sua divisão de nuvem. Já nos principais mercados da Europa, também operando em baixa firme, seguindo da liquidação de véspera dos Estados Unidos, lá de Nova York, que a gente vem já acompanhando, não é de hoje, desde a semana passada, com todo esse impasse aí da dívida no teto americano. O presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, ele disse que as negociações com os democratas, no momento, estão longe de acordo. E aí, também temos, por outro lado, nas commodities, o petróleo avançando, depois de uma queda nos estoques na semana dos Estados Unidos e a contagem do API, além de uma advertência do ministro saudita de energia contra apostas em queda da commodity. Mineradoras também têm quedas expressivas. Aliás, deixa eu atualizar vocês esses números no momento, Nos contratos futuros de Dalian, na primeira sessão, a queda foi de 4,61%. Também houve queda forte lá em Singapura. Em relação ao petróleo, que a gente consegue acompanhar por enquanto na commodity, uma alta, 1,43% de alta para o Brent, que está a $77,94 o barril. 1,65% de alta para o WTI, que está a $74 agora, o barril do WTI. Enquanto isso, nos índices futuros americanos, a gente segue com o movimento de queda. Na Europa agora, DAX está caindo 1,65%, o FTSE no Reino Unido cai 1,78% nesse momento e CAC na França está caindo 1,76%. Nos futuros americanos, Dow Jones futuro cai 0,28%, o S&P 500 futuro também cai no 0,30%, Nasdaq futuro quem mais cai por lá 0,56%, ou seja, cenário totalmente azedo lá fora. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Câmara aprovou nesta terça-feira o arcabouço com placar elevado, suficiente até para a reforma constitucional e deve votar hoje destaques restantes. Deputados alteraram um trecho sobre gasto em 2024, que preocupava o mercado, mas mantém ainda a possibilidade de despesa maior no próximo ano, com eventual ajuste em 2025. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho por aqui. Em relação à agenda econômica, gente, aqui no Brasil, a agenda é esvaziada. A gente vai ter dados semanais aí do fluxo cambial, que serão divulgados pelo Banco Central às 2h30 da tarde, e desdobramentos da aprovação do arcabouço lá em Brasília, claro. Nos Estados Unidos temos ata do FONC, mas antes da ata, o diretor do FED deve discursar, um dos diretores do FED deve discursar no evento no início da tarde, às 11h30 também saem estoques de petróleo por lá, do DOI. Então a gente vai ficar acompanhando, mas para começar aqui essa quarta-feira, deixa eu dar bom dia para eles, a gente começa já falando sobre esse impasse lá fora, daqui a pouco a gente vem para o Brasil falar sobre arcabouço, mas muito bom dia Marco Prado, muito bom dia Eduardo Boechat, Guga Almeida. Olha só, continua toda essa saga lá nos Estados Unidos, fazendo com que o mercado azede totalmente lá fora. Parece que a gente vai patinando, no mesmo, não sai do lugar. A sensação eu até falei isso aqui ontem e repito de novo. Tá repetitivo, Ou seja, não muda, não tem aí, parece pelo contrário, que as coisas vão cada vez mais dificultando para a vida do Biden. É a sensação que eu tenho diante, dos fatos que a gente teve nessa terça-feira. Muito bom dia, Marco. Bom dia, Débora, tudo bem? Hoje longe de você. Fala, Edu, bom dia. Abandonou aqui no estúdio, tudo bem, eu deixo. Amanhã eu tô aí. E bom dia para quem está assistindo o pré-market. Débora, você falou a verdade, a gente vê isso de forma repetitiva, esse impasse lá dos democratas e republicanos. Mas a impressão que dá é que já começa a corrida política eleitoral aí para a próxima cadeira de presidente nos Estados Unidos, os republicanos deixando
o democrata Joe Biden em saia justa, né? Complicando um pouco mais a vida dele, porque o Biden, a popularidade dele está muito baixa nos Estados Unidos. Então, qualquer viés negativo hoje para uma campanha eleitoral dele é bem-vinda do lado republicano. Então, assim, eles vão levar isso até o final, até a corda bamba. Então, por isso que a gente vê nos noticiários, né? Ora a Débora fala, poxa, McCarthy, ele deu um ponto positivo, isso já está ajustando. Aí você volta e depois anuncia para o mercado, aqui para a gente, para todos os espectadores, que de novo a coisa esfriou, não tem um entendimento. Então, assim, acredito que eu ainda, pela minha experiência, né, eu acho que isso vai até os 47 do segundo tempo, e o Joe Biden cada vez tendo uma possibilidade menor de reeleição nos Estados Unidos aí para os próximos 4 anos, né? Falando, até pegando esse gancho para falar aqui com Eduardo Boechat que já muito bem lembrou, né, que pela experiência, inclusive, que já tem, de tudo que já viu, acho muito difícil essa questão de um default nos Estados Unidos, mas pegando esse gancho de eleição, estou vendo uma movimentação até lá ali junto do Elon Musk, né, para até o Elon Musk entrar ali numa candidatura junto com, né, com o governador da Flórida, ou seja, você acha que esse cenário político se desenha, como que você tem avaliado esse cenário que tem se desenhado por lá, o Edu, e diante de um cenário econômico que também tem afastado ali os investidores do risco, que é o que a gente tem acompanhado nos últimos dias. Bom dia, Edu. Fala, galera, bom dia para todo mundo aí que está assistindo, para a Débora, para o Marco, para o Guga. Enfim, tá repetitiva essa conversa nossa aqui do teto da dívida, mas é o que temos, né? Ontem eu estava conversando no Twitter com uma pessoa, infelizmente não posso citar o nome dela, porque no Twitter nem sempre as pessoas colocam seus próprios nomes, né? Ali era um nome qualquer. E o cara falou, não, pô, mas isso aí acontece sempre, isso aí não vai dar nada, no final acerta. Eu falei, cara, acontece sempre, mas dessa vez eu acho que tem tudo para dar uma segurada, por conta de eleição, ano que vem, né? O governo já machucado do Biden, o republicano quer mostrar a que veio, enfim. Acho que tem um potencialzinho aí sim do mercado ter uma piora. Eu já não gosto, já estava achando que tinha que vender, né? Apesar da força do S&P nos últimos meses aí, né? A Bolsa Americana mostrando muita força recentemente. Eu já achava que para vender, aproveitei e fiquei vendido aí. Estou indo bem nessa operaçãozinha aí que eu entrei de curto prazo. Sobre o Musk, poxa, qualquer coisa que ele pode acontecer com esse cara, né? É difícil de falar se ele vai ser presidente dos Estados Unidos, se ele vai comprar outra empresa, se ele vai vender o Twitter, qualquer coisa pode acontecer com ele. Cada dia é uma surpresa, né? Ele tira uma da caixinha, da cartola dele lá e cada dia uma novidade. Cada mergulho é um flash com esse cara, então não dá para ficar... Né? Mas aparentemente ele está mais participativo no cenário político, né? Nos último ano, né? ano e meio, aí, ele está bem participativo no cenário político, dando muito palpite. Acho que ele ter comprado o Twitter foi um passo nessa linha, né? De querer mostrar a opinião dele, enfim. Dele eu espero qualquer negócio. Guga, ontem a gente despediu por aqui, com você falando até para a gente deixar no radar esse cenário lá fora, porque isso era, né, de qualquer forma poderia realmente mover ali a movimentação, e foi mais ou menos o que a gente viu, né? Perdemos um pouquinho ali os 110 mil pontos, mas também diante do que a gente vem acompanhando nessa tendência de alta, né, Guga? Acho que mais do que normal uma correção como essa, principalmente com um cenário externo tão pesado que é o que a gente tem acompanhado, né? Até nas commodities, queda do minério hoje ali quase 5%. Pois é, bom dia pessoal. O nosso Ibovespa, ele estava trabalhando ali muito próximo da região dos 112 mil pontos, que é uma região onde o mercado, nesse curto prazo, ele tende a se acalmar, né? A gente esteve trabalhando nesses patamares de preços já há bastante tempo. Se nós voltarmos no tempo, né, desde 2021, março de 2021, é uma região, essa região dos 110, 112, né, entre 108 e 112 é uma região que o mercado oscilou e muito, tá? Então, é natural, tá? Dentro desse movimento de melhora que a gente teve, né, era natural o mercado nessa região estar mais disposto a frear, né, os seus movimentos.
E ontem, quem acompanhou o movimento intradiário do mercado percebeu bastante disso, né? A gente teve ali uma alta intensa, uma baixa intensa, né? E o mercado fechou no tom negativo, né? Uma leve queda, mas ainda com espaço para um ajuste um pouco maior aqui, principalmente se lá fora as coisas deteriorarem, né? Se o cenário se deteriorar com esse assunto do calote americano, né? Eu acho que esse seria a mensagem que o mercado receberia de curto prazo. E pensando, né, olhando, analisando, colocando na mesa todos os movimentos que a gente viu ao longo desses últimos meses, né? A sensação que eu tenho é que existe uma vontade e uma necessidade de curto prazo de uma certa desaceleração lá nos Estados Unidos em função da inflação, né? Então tem um cabo de guerra aí bem forte, né? Então eu me arrisco, né, que nem o Boixá falou, né? Eu me arrisco a ter uma aposta, né? E essa aposta não precisa, de certa forma, estar vendido, né? Mas pode estar mais líquido, ou zerando suas posições. Eu me arrisco a ter uma aposta aí de que vai dar, assim, tem espaço para dar ruim, né? Todo mundo que eu converso para criar um cenário, né, mental, ninguém consegue aceitar essa ideia de que pode acontecer alguma coisa de, assim, algo negativo, né, em relação a essa questão do teto dos gastos nos Estados Unidos. E aí é sinal de que aí existe um risco muito forte, né, que poderia fazer, sim, as bolsas terem uma correção muito forte. Passado isso e não acontecendo, aí o cenário é de fato positivo, né? Mas se tiver alguma coisa para poder fazer com que os mercados realizem de curto prazo muito forte, é o tema aí do teto dos gastos. E o como a gente vai estar, né, como o mercado vai se comportar nesses próximos dias até o dia da decisão, é bem interessante, né? Se o mercado vier a corrigir esses dias que nós estamos aqui agora, faz total sentido comprar. Né? Faz total sentido comprar. Porque aí o mercado já vai estar batido, machucado, né, num patamar mais abaixo. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, se a gente for olhar aqui para o Dow Jones, que é o que a gente tem aqui no Profit, né? O meu número aqui é para vir aqui entre 32.600 e 31.960. Né? São as regiões de preço assim, onde eu ficaria, se por acaso, lá no dia C, né? Como estão brincando, né? O dia do calor. Acho que eu perdi um pouquinho aqui o sinal do Guga. Vou pedir para o pessoal da produção dar uma conferida aqui no sinal dele para a gente concluir aqui, né, a análise que o Guga está trazendo aqui para o dia, para a expectativa. Enquanto isso, deixa eu trazer aqui, né, essa questão do arcabouço, porque o fato é que essa quarta-feira amanhece aí com uma vitória do governo Lula na Câmara, com a aprovação do texto base do novo arcabouço fiscal no plenário da Casa, por 372 votos a 108. Após ajustes feitos pelo deputado, né, Cláudio Cajado, em seu parecer, que permitiram com que a votação acontecesse ainda na noite de ontem. Um desses ajustes, acertado entre o relator Arthur Lira e lideranças partidárias, condiciona o crescimento de gastos em 2024 ao aumento de receitas, minimizando brecha que permitia ao governo ampliar de forma expressiva os gastos já na largada da nova regra. Ainda sobre o placar da votação, o fato de o PL ter entregue 30 votos a favor do texto, enquanto 22 deputados do PT apresentaram uma declaração separada de voto para reiterar suas críticas ao arcabouço, explicando que a regra foi aprovada apenas por lealdade a Lula. Após a aprovação do texto base, foi rejeitado o primeiro destaque ao relatório de Cajado apresentado pelo PSOL, que previa suprimir integralmente o capítulo do projeto que trata dos mecanismos de ajuste do marco fiscal. Nessa manhã, outros 4 destaques, todos apresentados pelo PL, ainda serão apreciados. O mais delicado, né, para o governo é o de número 7, que visa suprimir o artigo 15 do substitutivo, que trata da abertura de crédito para o governo a partir de 2024. Cajado disse acreditar na rejeição completa dos destaques e em uma tramitação célere no Senado. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, no entanto, afirmou que o texto deve passar por duas comissões da Casa antes de ir a plenário. Lira, por sua vez, deixou claro que a votação expressiva a favor do arcabouço não pode ser vista como um termômetro da base do Planalto no Congresso, mas reconheceu que houve uma evolução do espaço do governo no Legislativo.
Lira também garantiu que a reforma tributária será encaminhada ainda no primeiro semestre desse ano. E aí, meninos, vocês concordam com Lira? Houve uma evolução no espaço do governo aí nesse legislativo? Olha, Débora, no modo geral, o mercado, o arcabouço veio positivo e um dia negativo para a Bolsa, né? No médio prazo, não vou falar nem longo prazo, no médio prazo, os efeitos positivos do arcabouço devem surgir no mercado, porque o arcabouço foi muito bom em vista do que a gente tinha, tá? A gente não tinha nada, tinha um arcabouço muito ruim, e vieram algumas medidas, como, por exemplo, o próprio, a regra da dívida, por exemplo, foi muito boa. O limite de gastos, assim, o governo só vai poder gastar mediante aquilo que ele arrecadar. Então, passa a bucha para o governo, mas, de uma certa forma, o arcabouço veio, sim, positivo. E também o governo acabou ganhando bastante espaço, né? O governo estava preocupado com as suas pautas, que o governo vai ter vários projetos para passar, não é? Foi o primeiro de vários aí, de longos 4 anos que a gente vai ter pela frente, ou até, quiçá, mais 4 anos, né? E quando a gente sabe que um governo que não tem uma autonomia e que não consiga passar nada, a gente sabe que é muito difícil governar nessas condições, visto o nosso presidente passado, né? O Bolsonaro ficou muito engessado por conta de não ter uma grande envergadura nas cadeiras da Câmara e do Senado. E esse governo agora realmente mostra que vem ganhando um pouco mais de corpo, e a gente sabe que o Lula ele pode ter muitos defeitos, mas ele é um excelente articulador político, isso a gente não pode discordar. Anos e anos ali na envergadura, né, que acabam colaborando nesse ponto, né, Marco? Eduardo Boechat, você acredita que a gente deve ver uma boa reação, então, no mercado, depois desses pontos mais duros ali, aprovados nessa terça-feira? São vários pontos aí, né? O primeiro é que eu discordo da avaliação de que o governo teve uma vitória no Congresso. Eu acho que quem teve a vitória no Congresso foi o Arthur Lira. Ele que montou a base, ele fez o arcabouço mudar muito do primeiro esboço para o que foi votado ontem. Eu acho que eu estou em linha com o Marco aí, a gente virou, eu estou falando isso muitas vezes, né? O país do podia ser melhor, podia ser pior, né? Tudo podia ser pior, e acaba que é uma lei que no final melhorou um pouquinho, a gente acha que por isso está bom. A regra boa é o teto de gastos, essa regra é boa, né? Não se iludam, para o mercado a boa é o teto de gastos, é a dívida sob controle, a dívida em trajetória de queda, mas o sistema político não aguenta isso, porque o sistema político tem que fazer escolhas e eles não conseguem fazer escolhas, eles querem só gastar mais. Então, tivemos, né, o PT veio com essa regra do arcabouço, que no início era muito relaxada, né, e ao longo do processo aí, acabaram, né, foram sendo colocados alguns triggers ali, alguns controles, enfim, e a regra ficou menos pior. Acho que para o mercado é uma notícia ok, acho que o mercado já meio que, né, acho que essa melhora que a gente teve na Bolsa nos últimos 30, 40 dias aí, é em função disso, né? É em função do arcabouço. Eu não vejo muito mais espaço para subir em função do arcabouço, porque, afinal de contas, isso aí já é notícia velha. Temos que olhar para frente agora, quais são os próximos passos. Acho que a discussão da reforma tributária tem tudo para andar também rápido, porque, afinal de contas, o Arthur Lira também é favorável à reforma tributária. Então, acho que o Congresso deve dar uma celeridade para isso. Acho que o Bernardo Api, que é o cara que está fazendo, é um cara muito bom. A proposta, eu não tenho detalhes da proposta inteira, só o que saiu na imprensa, né? É óbvio que tem algumas coisas que eu concordo, outras coisas que não, mas no geral, provavelmente será melhor do que o que a gente já tem, né? Que o nosso sistema tributário é muito ruim, né? E no fundo, na margem, eu acho que tende a ser uma notícia positiva também, a reforma tributária. Então são coisas boas aí que estão sendo trazidas, em função muito do Arthur Lira. Eu acho que o Arthur Lira é o grande cara no momento, ele e o Alexandre de Moraes são os dois caras que mandam no Brasil. Em função disso, a gente está conseguindo caminhar com uma agenda não tão ruim para o mercado, né? Seu recado final, Edu, lembrando que você, no final das contas, realmente vinha falando sobre essa questão do posicionamento lá fora, você vai se manter, então, nessa posição
uma posição muito vendida ali, é o momento, é a situação, é o que o investidor deve fazer agora, considerando que o peso maior tem sido realmente lá de fora? Eu estou pouco vendido, não estou muito não, minha convicção não é baixa, porque pode ser que aconteça qualquer acordo aí, eu não vejo esse acordo acontecer, mas você sabe como é que é político, né? Pode acontecer qualquer negócio, a qualquer momento, e a gente não tem controle sobre isso. Na minha cabeça, eu acho que deveria piorar mais, eu acho que esses caras, né? Acho que os republicanos vão carregar esse sofrimento um pouco mais para frente, vão fazer o governo americano sangrar um pouco mais, né? O governo democrata, né, ter mais problemas aí no curto prazo, e por causa disso eu acho que a gente vai ver isso nos preços, né? Acho que não é para ficar comprado na bolsa lá fora. Já não achava, tá, pessoal, não é que eu não acho de agora, eu não acho há muito tempo que é para ficar comprado na bolsa lá fora, mas ela não cai, esse é um fato, né? O fato é que realmente ela está com uma força muito grande, acho que o mercado já está precificando estabilidade de juros lá fora, possíveis cortes, né? O Banco Central americano botou dinheiro para recuperar bancos aí, entrou muita liquidez no sistema, isso vai para a bolsa também. Então, acho que é difícil também a posição vendida, por isso que a minha posição vendida é pequena, esperando, acho que deveria cair mais, acho que tem espaço para cair mais, e Brasil está batendo, isso o Google falou aí, está batendo num preço importante, perto de 112 mil, também com expectativa de corte de juros. O humor do Brasil está bem melhor do que lá fora, né? A impressão que me passa, né? Com alguns acertos de curto prazo aí, o PT moderando um pouco, nem o PT moderando um pouco o discurso, né? Que o PT não moderou. Quem moderou o discurso, na verdade, foi o Lula, né? O governo Lula, o Haddad, esses caras estão vindo mais para o centro, né? Tanto é que você teve deputados do PT que votaram ontem a favor, mas votaram lá, vírgula, votei só para poder, porque eu sou fiel ao Lula, porque senão eu não votaria. Esse é o PT que a gente conhece, né? Então não precisa né, o PT não mudou a posição dele, quem mudou é o governo de uma maneira geral, né? O Lula está dando a letra ali, sendo mais um cara de centro, e o Haddad tocando a agenda. Por causa disso, acho que o nosso humor melhorou aí, tende a não ser, né, a gente tende a manter um momento bom. Óbvio que podemos ter correções ao longo principalmente por causa do exterior, né? Principalmente por causa de Nova York, mas no geral a gente está indo bem, assim, dentro da regra do podia ser pior. Galera, bom dia para todo mundo e vamos trabalhar que o dia vai ser longo de novo hoje. Longo, com muita repercussão ainda, com certeza, desdobramentos em Brasília. Muito obrigada, Eduardo, eu te espero amanhã aqui na nossa programação. E é isso, muito obrigada, tchau, Eduardo. Antes de eu ir para o intervalo comercial, deixa eu só trazer uma notícia que logo na volta do intervalo eu vou querer repercutir aqui com o Guga, porque numa reunião de ontem entre empresários, equipe econômica e políticos na residência oficial do Rodrigo Pacheco, Benjamin Steinbrunch, que é chefe ali da CSN, né, diretor da CEO da CSN, ele teria dito que uma das vozes ele foi na reunião uma das vozes mais enfáticas, né? Ele falou ali em relação aos juros altos, reclamou bastante sobre isso, trouxe um cenário bem mais pessimista quanto à economia. O dono da CSN disse que os estoques da indústria estão muito elevados, os pátios das montadoras lotados, risco de paralisação da economia é real, na opinião dele. Ele disse também ter certeza de que nos próximos 30 dias esses problemas vão se avolumar e prevê que o mês de junho será farto de más notícias. Bom, aí eu vou querer trazer depois, logo na sequência do intervalo, análise junto com o Guga aqui em relação a isso, principalmente no setor de siderurgia e mineração, que a gente também tem visto realmente baixas ali em relação a commodity. Mas antes de ir para o intervalo, eu tenho um recadinho aqui para todos vocês. No dia 5 de junho, gente, grandes players do mercado brasileiro estarão reunidos no encontro de titãs. Então é uma oportunidade para você ver como ter resultados investindo nos mercados dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão e China, além da Singapura e da Bélgica. É uma oportunidade de aprender também a tradar em grandes polos financeiros do mundo e que tem um cenário bem menos hostil do que o que a gente vê aqui no Brasil, né? Com menos volatilidade, tudo isso ainda com acesso a uma plataforma tecnológica sensacional. Então é uma grande oportunidade, vai ser um evento ao vivo totalmente gratuito, é só você acessar esse QR Code que está aparecendo aqui na telinha, bem aqui, ó, do meu ladinho, ó, aponta a câmera aqui para o QR Code, já garante aí a tua vaga, ou então clica no link que está aqui no nosso chat. Já está aí para quem está acompanhando a gente no nosso canal do YouTube. E aí garanta uma oportunidade de você conseguir aprender a tradar lá fora, com grandes nomes, com pessoas que já fazem muito bem isso. O pessoal da Active Trades ali, Edu Boechat está falando aqui, já sempre com a gente, faz parte da nossa programação. Hugo Almeida, ou seja,
grandes nomes de peso do mercado nesse encontro de titãs. Então não dá para poder ficar de fora, né, gente? Informação hoje é uma commodity valiosíssima e com essa oportunidade na mão, não dá para perder. Então inscreva-se aí e garanta sua vaga no encontro de titãs. Eu vou para um rápido intervalinho comercial, lembrando que conto aqui com o seu like na nossa programação, você também se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhando aqui o link da nossa programação para a gente conseguir atingir a nossa meta. Falta muito pouco e a gente está contando aqui com você para isso. Na volta do intervalo, vou repercutir esse cenário pessimista aí do CEO da CNN junto com o Guga Almeida, Marco Prado, Alex André, que está chegando daqui a pouquinho por aqui, então não sai daí, eu estou de volta já já, e também com a operação dos índices futuros aqui no Brasil, que já começa. Até já, pessoal. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta e para a gente continuar aqui, eu fui para o intervalo falando sobre essa visão mais pessimista aí do CEO do dono da CSN numa reunião lá em Brasília. Eu quero trazer aqui o Alex André para na sequência ter também aqui o Guga Almeida trazendo essa análise em relação ao papel. Alex André, um cenário tão pessimista assim desenhado, a gente, claro, você vê aquele que na fala dele, o pessoal da CSN, tem um cenário local na justificativa dele, mas não sei se o peso lá fora da commodity, num patamar ali tão mais baixo, com as quedas que tem tido, pode ser o tigre que realmente ele está trazendo esse cenário pessimista, enfim, porque se a gente olha para as projeções do Google, e aí o Ibovespa está aí chancelando exatamente isso. Apesar da gente ter notícias ruins lá fora, a gente segue numa tendência otimista aqui dentro, né? Ou seja, o que pode estar chancelando essa visão tão pessimista dele? Bom dia, Débora, Marco, Guga, todo mundo que nos acompanha aqui na BMC News. Em relação à visão do Staybrook, né, o presidente, né, o CEO da CSN, ele é muito enfático em relação aos juros. Acho que para quem já observou o posicionamento dele no passado, né, inclusive ele tinha dito, né, que a CSN, a própria companhia, né, estava preparada, né, em movimentos um pouco mais difíceis no mercado, é o que está acontecendo agora, né? Acho que um ponto em que ele tocou muito, né, no setor, né, de siderurgia que a CSN está exposta, principalmente em relação ao automobilístico, né? Ele citou muito isso, né, que as montadoras estão paradas, enfim, a economia pode parar nos próximos 30, 40 dias, né, nos próximos momentos, e sinalizou aí os juros mais baixos, né? Mas a gente sabe que tem toda aquela conjuntura, acho que muito mais aquela pressão do Staybrook em relação à atividade econômica. A gente sabe que a economia real ela anda diferente, né, principalmente quando a gente observa aqui no Brasil e lá fora, tem dinâmicas totalmente diferentes, né? Claro que quando a gente fala de CSN, né, de siderurgia, a gente liga muito com o minério de ferro em relação à China, mas a CSN tem uma dinâmica também muito local, né, Débora? E isso traz um pouco de dificuldade, já que a economia real não tem acompanhado um crescimento tão forte quando a gente olha, né, a indústria. Ele mesmo disse isso, né, a capacidade ainda muito alta, né, os estoques muito altos das indústrias, então possibilita uma demanda mais forte agora no curto prazo. Isso traz um sinal de alerta para ele. Eu até trouxe aqui, viu, Guga, o papel o gráfico de CSN para a gente dar uma olhada, porque nem está no pior momento. Se a gente olhando ali para pelo menos, né, finalzinho de 2022, mas ele com esse tom aí tão mais pessimista, que inclusive vai contra aí um tom mais otimista, que você, aliás, vem sendo reforçado, como a gente tem que dar os louros aí. O Guga que tem mostrado bem mais otimista, e aí tem o Ibovespa acompanhado isso, né? Ou seja, qual que é a análise que tu faz, pelo menos em relação à companhia? Porque se ele está por trás da companhia, está tão pessimista assim, alguma coisa tem ali para ele estar dessa forma, né? Um comportamento que, no mínimo, abre o olho e diz, opa, por que ele está enxergando o que a gente não está vendo? Pois é, boa pergunta, né? O que ele está enxergando que nós não estamos vendo. Tecnicamente, olhando para o gráfico, né, o que eu consigo enxergar, certo? Que a gente está aqui, sim, né, a gente teve aqui um belo momento de alta, que foi ali de março de 2020 até o período ali de janeiro de 2021, e aí nós entramos aqui num grande período de correção, tá? Obviamente que esse período de correção ele tem fases, né, e dentro dessas fases a gente tem janelas que são momentos de alta. O momento de alta que nós tivemos, acho que dá para a gente enxergar aqui, com uma certa facilidade, né, foi de setembro de 22, tá, até fevereiro de 23. Então tivemos aqui esse período de alta. E agora a gente está num outro período de correção. Tá? Esse período de correção ele pode ficar cada vez pior, ele pode se intensificar.
ele pode ganhar uma força que leve para patamares bem mais abaixo do que já esteve? Pode. Né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que medir. Né? Pegar assim, qual foi o tamanho, a amplitude dos últimos movimentos e conseguir fazer as projeções. Né? Se eu fosse projetar, quer dizer, projetando, né? Não é se eu fosse projetar, projetando aqui o movimento, eu consigo ver aqui para a CSN. Né? E aí a gente começa a fazer algumas contas. Tá? Então, a primeira coisa que eu consigo enxergar seria a CSN voltar aqui para a região de R$11. Se nós pensarmos, né, em voltar para R$11, né, que seria um cenário assim ok de acontecer no curto prazo, né, olhando para um ângulo negativo, se nós fôssemos pensar nisso, a gente está falando aqui de R$2, né? R$2 num ativo que está cotado a 13. Então aqui vai dar em torno de 15, 16% de queda. 15, 16% de queda, né, no ativo, junto com uma narrativa que se torna uma evidência, né, para tangibilizar esse cenário, né, as pessoas vão entender que, puxa, as coisas estão muito ruins mesmo. Só que, havendo esse movimento, a gente tem aqui todo o término de um ciclo de correção, um ciclo de baixa. E aí, ao meu ver, é uma belíssima janela para se comprar. Porque a projeção da alta em seguida, ela não é pequena. Tá? Ela não é pequena. Certo? Então, esse período de pessimismo, né, no curto prazo, ele na verdade vai abrir uma bela janela para comprar. Uhum. Bom, vamos lá de Petrobras, porque a gente continua acompanhando essa saga, né, da estatal. No alvo aí das pressões sobre a exploração dos poços de petróleo na foz lá do Rio Amazonas, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o parecer do IBAMA, que não autorizou os trabalhos de pesquisa, será mantido. Após uma reunião que foi mediada também pelo ministro Rui Costa, né, com representantes do ministro de Minas e Energia e da Petrobras, ela disse que o IBAMA foi contrário e o que está estabelecido é o cumprimento da lei. Todas as frentes de exploração de petróleo passarão pela avaliação ambiental. O fato, segundo repercussões em Brasília, pode atrapalhar inclusive a pauta do governo do Senado, com a mobilização de senadores da região norte contrários a essa posição. E apesar do entendimento, nada impede, inclusive, a Petrobras apresentar um novo projeto técnico ao IBAMA para poder pleitear esse licenciamento. Inclusive, ainda há pouco saiu, né, um comunicado, vou até trazer aqui para vocês na íntegra só. Petrobras vai propor, saiu ainda há pouco, quando a gente estava começando a nossa programação, vai propor medidas adicionais no licenciamento no Amapá. Estrutura de resposta à emergência proposta pela companhia é a maior do país. Pedido de reconsideração inclui ampliação da base de tratamento de animais no Oiapoque, que era uma das, né, questões ali levantadas caso existisse algum vazamento de petróleo. A informação foi confirmada depois da reunião dessa terça-feira na Casa Civil com representantes do Ministério do Meio Ambiente, né, de que a Petrobras vai protocolar ainda nessa semana o pedido ao IBAMA de reconsideração da decisão e indeferimento da licença ambiental para a perfuração de um poço exploratório lá naquela região. A companhia defende que atendeu além dos requisitos previstos na legislação de referência do processo e que cumpriu todas as exigências técnicas demandadas pelo IBAMA para o projeto. A estrutura de resposta à emergência proposta pela companhia é a maior do país, é o que afirma a Petrobras. Mas, diante desse cenário, né, a gente tem aí, por um outro lado, o Marco, desencadeando ali também um momento difícil para a Marina Silva, que em uma outra frente ali ainda tem uma MP em andamento que pode tirar ali cada vez mais a função dela nesse governo, e até uma visão talvez um pouco na contramão do que o próprio presidente Lula, porque ele, acho que foi lá no Japão, inclusive na coletiva, ele falou que acharia difícil não ter uma aprovação de um projeto como esse por parte do IBAMA, né? Vocês têm acompanhado isso junto comigo. Débora, quando o governo atual era oposição, eles batiam muito na tecla da preservação do meio ambiente. O IBAMA alega que o que a Petrobras apresentou, até mesmo como medida para um possível vazamento, enfim, para o ecossistema ali local, que não foi muito viável, né? Que não tinha segurança e, por isso, não permitiu essa exploração inicialmente. Agora, há um interesse muito grande de senadores da região, né? Alcolumbre ali, a gente sabe que tomou as dores, e ele era um senador eleito ali, se eu não me engano, pelo Amapá. Agora, tanto partido aí, eu acredito que é Amapá, mas o que deixa muito claro é que toda essa história, Débora, existe uma briga pessoal. Alcolumbre deve ter prometido mundos e fundos ali para a região, né? Porque
A gente tem como um parâmetro na época do pré-sal, né? Quando foi a exploração no Porto de Santos ali, né? Lá em Santos, a região, aluguel de locação, movimentou muita grana ali naquela região. Então a gente sabe, quando você fala de uma exploração, principalmente numa companhia como a Petro, né? Há toda uma estruturação paralela a ser feita, né? Como hospedagem local para as pessoas, para os técnicos, enfim, vira uma cidade. Então há um jogo de não só de poder, mas pelo menos financeiro muito grande, né? Então, assim, a Marina Silva agora, ela vai ter que defender a pauta que ela sempre defendeu, que foi a preservação do meio ambiente, e a maioria dos senadores da região defendendo as promessas de campanha que deve ter feito. Então, assim, é muita briga, é briga de cachorro grande. Eu acho que não dá para opinar, mas governo, como é governo, né? Como tem a caneta na mão, geralmente tende a ser o mais favorecido da história. Alex André, Marina Silva, inclusive, dizendo que estão querendo fazer um Ministério do Meio Ambiente como tinha na época do governo Bolsonaro, né? Débora, eu vejo que isso daí, essas discussões em relação à questão do IBAMA, não sei se o Marco concorda comigo, mas isso vai cair por terra. Para mim, é só um fantoche. Interesse econômico, né, o interesse de poder é muito acima disso, né? E eu fico com muito receio dessas declarações da Marina, porque isso daí vai cair por terra daqui para frente, como o governo tem feito outras declarações também, que se provaram aí, enfim, nada concretas até o momento. E por fim, né, até para poder a gente encerrando sua participação aqui, Alex, do Marco também, depois eu vou querer a avaliação do Guga, a gente parece que todo esse imbróglio aí não tem impactado aí o papel, pelo menos Petrobras aqui mais um dia de alta, 2,46%, é claro que a gente também tem a questão da commodity, mas pelo menos essa questão ali do IBAMA não está batendo ali no papel, né, pelo menos até o momento. Pelo menos até agora não, né, Débora? Não sei o que o Marco pode até avaliar, mas eu acho que essa relação até mesmo com todo esse cenário um pouco mais difícil em relação ao Foz do Amazonas e o petróleo, né, mantendo esse patamar aí abaixo de $80, mas reagindo um pouco hoje, vamos ver se o papel, né, vai trazer um pouco de estabilidade, mas eu não vejo razões aí para o papel, enfim, estar acima desse preço. Claro, uma coisa é o valuation do papel, outra coisa é esperar, né? Outra coisa é o que foi divulgado, outra coisa é o que o mercado espera daqui para frente. O mercado está um pouco mais cético em relação aos números, principalmente, né, o top line da companhia daqui para frente. Alex, seu recadinho final aqui para o pessoal dessa quarta-feira. Otimismo em geral, né, Débora? Aqui nós tivemos a votação do arcabouço, né, agora a votação dos destaques, depois seguindo para o Senado. Lá fora, um pouco mais preocupante, né, em relação do CPI no Reino Unido, né, o mercado também em relação ao teto da dívida americana, mas por aqui eu acho que a gente pode outperformar em relação às bolsas internacionais, petróleo ajudando hoje, claro que o minério não ajuda tanto, né, mais uma queda forte do minério, mas acho que o Ibovespa pode segurar um pouco nesse patamar aí, um pouco próximo aí dos 109, 110 mil pontos hoje. Vamos esperar. Perfeito, muito obrigada, Alex, bom dia, te espero aqui amanhã nesse pre-market. Obrigado, Marco Débora. Prado, recadinho final também para os investidores hoje. Acho que hoje o mercado já começa a sentir um pouco, pelo menos nosso mercado local, a notícia do arcabouço, o dólar já cai 0,5%, a bolsa cai, acompanhando o movimento das bolsas internacionais, melhorando lá fora, tendo uma solução para a questão do impasse da dívida nos Estados Unidos, lá dos democratas e dos republicanos. Acredito que aqui deve ter um espaço, né, para o dólar continuar caindo e a bolsa pelo menos se estabilizando aí acima de 110, 112 mil pontos ali, né? É claro, muita coisa para ser feita, eles são de casa, né? Como você mesmo trouxe a informação aí das grandes indústrias preocupadas com os juros, com a recessão que está por vir, mas é o mundo inteiro. Então, acho que, no modo geral, a gente vai ter uma quarta-feira para se preocupar mais com a feijoada do que com o mercado, Débora. Boa. É isso aí, Marco. Obrigada. Espero você aqui amanhã. Tchau, tchau. Guga Almeida, é claro. Tchau, tchau. Guga, parece que todo esse imbróglio aí da Petrobras, pelo menos em relação ao IBAMA, não tem feito preço ali no papel. Acho que talvez possa pesar muito mais aí o cenário de alta que a gente tem acompanhado nos últimos dias da commodity do que qualquer outra coisa, do que qualquer ruído que a gente tenha visto em relação à companhia, né? Mas eu continuo com o mesmo discurso de ontem, tá, Débora? Tá. Eu acredito que nesse patamar de preço, aqui dos 26,70, a gente tem que ficar a gente já tem que estar, de certa forma, satisfeito com o movimento que a gente viu até agora no papel.
né? Se a gente for pegar ali final de março até agora, né, o papel saiu lá da região dos R$20 e foi para 26. Né? Então tu pega R$6, né, em cima de um ativo que valia a 20, né, a gente está falando aí em torno de 25%, né, 20, 23, 24%. Né, de alta que a gente teve aqui nesse rally. E aí a gente chega num ponto onde Bovespa está 112 mil pontos, né, a gente chega num ponto que a gente começa a se aproximar dessa questão do teto dos gastos nos Estados Unidos. Tá? A gente começa... Claro, um ponto interessante e engraçado é a gente que está participando aqui do pre-market todos os dias, eu venho conversando com o pessoal, é que conforme a tendência for ganhando força, as pessoas elas começam a enxergar otimismo até mesmo nas coisas negativas, né? Então, quando a gente estava, no dia que eu estava aí, todos nós estávamos ao vivo aí presencialmente na BMC, eu falei sobre isso, o Boechat até brincou comigo, pô, o cara é otimistinha, né? Ele fala da melhora das coisas no cenário ruim, mas quando tu olha até mesmo a narrativa, o discurso que depois eles incorporaram, foi muito semelhante ao que eu vinha, né, de alguma maneira projetando. Só que essa região que a gente está aqui dos 26 e 27 reais, né, ela é bem delicada, tá? Bem delicada. Então o que acontece? Né? Pô, aquela pessoa que tomou posição, aqui faz sentido se proteger, faz sentido reduzir, faz sentido realizar parte da sua posição. Se não é um swing trader, não é alguém que carrega a posição, até mesmo pensar em zerar. Eu acho que o bônus de tudo isso seria o mercado ele conseguir ter algum tipo de força que jogasse ele lá para 30 reais. Né? E aí a pessoa surfasse esse movimento até os 30 reais, certo? Mas no curtíssimo prazo, me parece que as coisas estão um pouco mais perdendo força, né? Perdendo inércia de curto prazo, então vai dar uma paradinha para depois continuar o movimento ascendente, né? Vamos ver como é que vai ser essa paradinha. Tá? Eu acho que lá fora ele está assim, num momento bem delicado, tá? Para uma correção aí, quem sabe de uns 10%, porém havendo essa correção, seja lateral ou seja em preço, né, ou seja, perdendo preço mesmo, né, para mim é uma janela de alta, é uma janela de oportunidade, é uma janela para comprar. Né, eu continuo com o meu otimismo, continuo com a minha cabeça, né, compradora, né, só ajustando, fazendo os ajustes finos aqui de curto prazo, uma vez que estou, né, terças, quartas e quintas-feiras aqui, então posso ter sempre esse comentário de curto prazo, né, mesmo tendo essa visão de um prazo um pouco maior, otimista e positiva, né? E inclusive, se tiver problema lá nos Estados Unidos e a bolsa venha a ter uma correção muito forte, mesmo que a gente fique aí 1, 2, 3 semanas em queda e com pessimismo e gerando muitas consequências em função disso, né? Eu acredito que é janela de oportunidade para comprar. Né? Por isso do otimismo com o dedo no gatilho, mas com a cabeça de que a sequência ela é boa, a sequência ela é positiva. Né? Então, isso vem muito já termos passado por muito tempo já em correção. Né? Acredito que o mundo já está há 1 ano e meio corrigindo e a gente aqui já está há 3 anos corrigindo. Perfeito, Guga Almeida, quero muito agradecer a tua companhia aqui, agradecer pela participação, muito obrigado, espero você amanhã é quinta-feira, hoje eu deixo você já começar a se preocupar com a feijoada. Combinado, obrigado. Até amanhã, Guga, tchau, tchau. E é isso, eu vou continuando por aqui para atualizar vocês aqui desses índices aqui no Brasil. No futuro a gente vai acompanhando o cenário pessimista lá fora, hein? 0,59% de queda agora para o Infut, nos 110.430 pontos agora. A gente tem no dólar futuro também, deixa eu só atualizar aqui vocês, uma queda nesse momento de 0,57, a moeda americana indo para patamar de R$ 4,95. Lembrando aqui, deixa eu trazer o índice Bovespa, né, de quem liderou a alta aqui ontem, foi a Petrobras, né, realmente, a gente trouxe já uma ótima análise do Google em relação a isso. Na ponta negativa tivemos os frigoríficos, Marfrig ali principalmente, BRF, com a queda mais forte, depois de toda essa notícia da questão da gripe aviária, que realmente poderia fazer preço e a gente viu isso acontecer. Agora, no índice futuro, começamos o dia com essa correção. Lá fora, permanece essa tendência de cenário negativo. Dow Jones futuro cai 0,20%, S&P 500 está caindo 0,26%, Nasdaq futuro cai 0,39%. Na Europa, as quedas são mais fortes, tá? A gente tem DAX caindo 1,56%, FTSE no Reino Unido caindo 1,64%, CAC na França caindo 1,68%. Lembrando que hoje é dia de divulgação também da ata do FONC, então
nessa expectativa e por todo esse imbróglio em relação ao teto da dívida americano, que parece que não destrava de forma alguma, isso aí sim tem aumentado essa sensação, né, de maior aversão ao risco dos investidores lá fora. E a gente vai acompanhando isso por enquanto, pelo menos nesses primeiros minutinhos de abertura do índice futuro por aqui. Vamos ver se o arcabouço vai conseguir fazer virar esse cenário, tá? No petróleo Brent a gente continua com a alta, 1,37% agora de alta, o barril está a $77,87, o WTI sobe 1,47% a $73,98, pelo menos por enquanto. Mas na commodity, lembrando a vocês, né, que está chegando agora aqui na nossa programação, quem não vem acompanhando, a gente teve uma queda na primeira sessão dos contratos futuros da Allianz de 4,61% no minério de ferro. Tá? E aí Singapura e nos outros locais, a gente também acompanhou essa queda forte aí do minério. Isso já impactando ali, claro, as bolsas também no fechamento da Ásia, né? Para vocês que estão aí de olho na movimentação do dia. Em relação aqui ao Brasil, deixa eu só atualizar vocês aqui de uma informação que eu estou de olho aqui. Fernanda Haddad, que comentando aqui agora pela manhã já em relação ao placar do arcabouço, diz que a votação foi expressiva e que dá confiança de que a reforma tributária é a próxima tarefa a ser cumprida. O ministro afirma confiar que o marco fiscal e a reforma tributária colocarão o país em um outro patamar de crescimento. Haddad que disse também, né, que ontem se notou que um bom projeto consegue apoio expressivo dos parlamentares. O relator do arcabouço fez um esforço para chegar a um ponto de equilíbrio e o ministro terminou dizendo que temos muita coisa para votar no Congresso. Precisamos realmente de equilíbrio. Precisa bastante, viu, ministro? Vamos ver. Porque ainda tem essa questão aí do CARF, ele disse sobre isso, que o vencimento da MP, isso é muito ruim e que Lira vai abrir um diálogo entre os líderes, tema que é sensível, mas que, segundo Haddad, tem um apoio aí do Tribunal de Contas da União. Vamos ver se vai ter realmente tudo isso. Eles querem sair uma questão importante para a Fazenda, não prejudica o lado fiscal, mas depende do tempo, né, que demorar para encontrar aí uma solução. Lembrando que precisa de todo esse equilíbrio, como ele mesmo disse, gente. Bom, eu vou ficando por aqui, lembrando que a nossa programação continua e que você, claro, pode deixar o like aqui na nossa programação, compartilhar o nosso canal, se inscrever no nosso canal, ajudar a BMC News a bater essa nossa meta de 500 mil inscritos. Falta muito pouco e a gente conta com você para a gente conseguir cumprir essa meta. Vamos comemorar junto aqui isso. Isso é um trabalho feito a muitas mãos e com a colaboração de todos vocês que estão aí do outro lado. Então, um ótimo dia para todos vocês, uma ótima quarta-feira. Tá chegando aí na sequência Paula Moraes junto com o Felipe Nascimento no BMC News, trazendo mais notícias, mais informações sobre esse mercado. Eu venho na sequência às 10 horas da manhã com a abertura do mercado ao vivo aqui para vocês. O que será que vai pesar mais? A aversão ao risco lá fora ou o arcabouço fiscal aqui do Brasil? A gente vai acompanhar, então não sai daí. Tchau, tchau.